Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa live. Agora é uma live meio que em comemoração e para explicar um pouco a contextualização do nosso artigo publicado essa semana. Fala, Felipe, tudo bom? Todo mundo me ouvindo bem? Me avisem se estão me ouvindo bem. Fala, Wagner, boa noite, cara. Forte abraço. Sejam bem-vindos, Fogo no Parquinho, boa noite. Fala, Eugênio, fala, Ricardo. Isso aí, galera. Eu já vou começar aqui trazendo aqui alguns conceitos do que a gente acabou de publicar, que algumas pessoas já começaram a comentar, certo? Fala, Sérgio, Yasmin, Márcio. Beleza, galera. Então é o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês algumas concepções que nos levaram à nossa publicação recente, que foi aprovado talvez semana passada. Eu recebi o proof, né, para fazer as correções do proof do artigo segunda-feira, e já muitas pessoas entraram em contato comigo, muitas pessoas mandaram mensagem, até já compartilharam o artigo e pediram o artigo na íntegra. Eu falo para vocês, eu nem tenho esse artigo ainda na íntegra, porque eu fiz as correções, mas ainda a revista ainda não terminou a formatação completa. Mas é o seguinte, esse artigo, ele começou na sua concepção em meados de 2016, mais ou menos. Nós fizemos o desenho desse artigo e tivemos essa concepção central para fazer essa pesquisa. E a gente resolveu realmente colocar o fortalecimento dos adutores, dos rotadores internos e dos flexores do quadril em pacientes com dor patelofemoral. Porque vocês vão concordar comigo que atualmente, se você falar que você vai fortalecer os adutores em pacientes com dor patelofemoral, você é quase taxado como criminoso, tá entendendo? É possível algum profissional chegar e falar, poxa, é péssimo, é horrível, mas eu nunca consegui engolir muito bem essa história, nunca consegui entender muito bem. Eu vou trazer para vocês essa concepção, porque nos leva a um outro ponto, que é um ponto importante, e é um ponto que eu acredito de amadurecimento da nossa profissão, que é os mecanismos e as justificativas que nós temos para prescrição de exercícios. E é isso que eu vou comentar com vocês agora, certo? Então, eu só vou apagar agora os comentários para eu começar a explicar esse artigo, porque eu fico olhando, fico vendo as perguntas, acabo interagindo e acaba me confundindo, beleza? Então eu vou desativar os comentários e vai ser rapidinho, já eu abro para a gente bater um papo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o artigo. Então pronto, galera. O artigo que foi publicado na Fisioterapia Esportes, vocês estão vendo aqui que foi disponível dia 2 de março, então tá quente saindo do forno agora. Que é justamente, a gente verificou os efeitos do fortalecimento da musculatura do quadril. Um grupo fez um fortalecimento da musculatura anteromedial do quadril. Entenda-se por anteromedial do quadril, flexores, adutores e rotadores internos do quadril. E o outro grupo fez o que a gente já sabe que tem que ser feito, que é a musculatura posto-lateral do quadril, abdutores, rotadores laterais e extensores do quadril. A gente fez um ensaio controlado aleatorizado, a gente fez um acompanhamento, a gente pegou os desfechos, ainda vou falar que desfechos são esses, em 6 semanas, e fizemos um follow-up de 6 meses nesses pacientes. Como highlights desse artigo, eu falo para vocês logo de cara que o fortalecimento da musculatura anteromedial do quadril adicionou resultados na dor e na função, melhorou resultados relacionados à dor e função. Posto-lateral também, isso aí já é sabido, mas o anteromedial a gente não sabia. Não existiu diferença entre os grupos, nenhum grupo foi melhor do que o outro em nenhuma das variáveis. Eu vou falar para vocês que até variável relacionada a valgo dinâmico a gente colocou nesse estudo. Então você fica pensando, pô, fortalecer adutores vai levar o membro inferior para adução, ele vai aumentar o valgo dinâmico de joelho. Será que é isso mesmo? Então eu vou tecer alguns comentários. E a gente termina trazendo esse highlight falando que os nossos resultados questionam o fortalecimento seletivo do complexo glúteo. Esse é o ponto que eu quero levantar para vocês. Por que eu quero discutir? Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Por que eu quero discutir esse ponto com vocês? O meu mestrado, isso em 2012, meados de 2012, foi em dor patelofemoral. Eu basicamente peguei mulheres com dor patelofemoral, mulheres sem dor patelofemoral, fiz a avaliação de força muscular, fiz a avaliação do valgo dinâmico de joelho, coisa que a gente está cansado de ver por aí, certo? Mas lá em 2012, talvez fizesse sentido ainda fazer esse tipo de estudo. Fizemos a comparação e verificamos a relação da força muscular com o valgo dinâmico de joelho. Para minha frustração, eu tinha 2 anos só de formado,
E eu acreditava muito nesse conceito da força relacionado com o valgo dinâmico de joelho e eu não encontrei essa relação no meu estudo. Eu não consegui encontrar que mulheres com dor patelofemoral que tinham a fraqueza da musculatura do glúteo, tanto rotadores laterais como abdutores, como extensores do quadril, não teve relação com o valgo dinâmico de joelho avaliado pelo ângulo de projeção no plano frontal, certo? Eu vou utilizar vários termos aqui, vocês, acho que vale a pena pegar uma caneta, ó, tem formato de joelho aqui a minha caneta, pegar uma caneta e fazer as anotações desses termos. Porque, por exemplo, o valgo dinâmico de joelho, na hora que a gente muitas vezes bota na PubMed, a gente não encontra nada, mas se você colocar o termo ângulo de projeção no plano frontal do joelho, você encontra os estudos que são relacionados a esse valgo dinâmico de joelho no plano frontal. Beleza, eu não encontrei essa relação e isso já, poxa, até hoje em dia a gente faz avaliação de um step down, de um agachamento, de uma aterrissagem de um salto, e quando o paciente tem medialização do joelho, a gente fala, tá vendo? É fraqueza do glúteo. Até hoje, eu tô falando praticamente 8 anos depois do meu mestrado, não estou dizendo que esse não foi só esse estudo, existem vários outros estudos mostrando isso, você não tem essa relação tão direta da fraqueza da musculatura do glúteo com o valgo dinâmico de joelho. E por que a gente acaba falando sobre o valgo dinâmico de joelho muito, né? Porque é muito na perspectiva biomecânica e é esse o ponto, esse é um insight que eu quero que vocês peguem. Se fala muito do valgo dinâmico de joelho porque mais ou menos em 2013 e depois esse estudo foi reproduzido, 2003, esse estudo foi reproduzido um pouco tempo depois pelo grupo do Christopher Powers, eles encontraram uma cinemática alterada do membro inferior em condições de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada em pessoas, primeiro com instabilidade patelar, ou seja, que luxavam a patela, e depois de pacientes com dor patelofemoral. Eles encontraram que, poxa, pessoas com dor patelofemoral, eles têm maior rotação interna do fêmur comparado em pessoas sem dor patelofemoral. Então você acaba tendo um aumento do choque ali do côndilo femoral lateral com a faceta lateral da patela e isso possivelmente com o tempo poderia gerar uma sobrecarga na faceta lateral da patela e o paciente evoluir com dor patelofemoral, certo? Então você automaticamente pensa, poxa, se o fêmur está rodando medialmente, está tendo uma adução de forma excessiva, o que é que eu preciso fazer? Fortalecer a musculatura do glúteo, eu preciso fortalecer abdutores, preciso fortalecer glúteo médio, principalmente fibras posteriores, e preciso fortalecer glúteo máximo, né? Para a gente conseguir controlar esse movimento. Então entenderam a sacada da justificativa? A sacada da justificativa está na correção de uma cinemática angular. E a gente já viveu exatamente essa mesma justificativa para a dor patelofemoral com vasto medial oblíquo. Poxa, parece muito óbvio, deixa eu pegar aqui esse joelho. Parece muito óbvio, na hora que você pega se a gente vê a anatomia do joelho, a gente vai ver aqui o vasto medial oblíquo se inserindo aqui na região superior e medial da patela com uma angulação mais ou menos ali de 45, 50 graus, de inserção aqui, você vai concordar comigo que na hora que ele contrair, ele não vai ter vetor de força para fazer uma extensão de joelho, mas ele tem vetor de força para evitar a lateralização da patela. Então, na hora que ele evita a lateralização da patela, você diminui também o contato da faceta lateral da patela com o côndilo femoral lateral, certo? Porque, devido a esse alinhamento, você evita a translação lateral da patela de forma excessiva. Essa era a justificativa biomecânica do porquê nós precisávamos fortalecer seletivamente o vasto medial oblíquo nesses pacientes. E depois a gente viu com um ensaio controlado aleatorizado, que foi publicada na antiga Manual Therapy, mostrando que, poxa, você o quadríceps como um todo, ou você fazer exercícios seletivos com o vasto medial oblíquo, você tem exatamente os mesmos resultados. Então a gente tinha uma justificativa biomecânica, que era voltada para a patela. A gente mudou agora para uma justificativa biomecânica voltada para o fêmur. Beleza. E nós, como fisioterapeutas, nós aprendemos na graduação, nós aprendemos muito parte de biomecânica, isso é importantíssimo, não estou falando que não é importante, mas eu acho que a gente peca nas nossas justificativas à prescrição de exercício. Hoje nós prescrevemos exercícios basicamente pensando na correção de alguma variável relacionada principalmente à cinemática angular. Então você prescreve exercício para evitar um valgo dinâmico de joelho, você prescreve exercício para evitar um drop pélvico, você faz uma prescrição de exercício para evitar a hiperpronação do pé ou para melhorar uma discinese escapular. Essa é a prescrição de exercício. A gente sempre associa que eu preciso fazer esse exercício para que automaticamente isso gere uma correção de cinemática angular. A pergunta que a gente tem que se fazer, uma autocrítica, será que
esse é o mecanismo? Será que essa é a plausibilidade que a gente tem que seguir, certo? Porque, teoricamente, faz muito sentido isso que eu acabei de falar, tanto a relação do vasto medial oblíquo quanto a relação do glúteo. Faz muito sentido, teoricamente, mas a gente precisa verificar se, além da teoria, isso se reproduz realmente na natureza. Então, a gente tem essas justificativas biomecânicas. E pensando nessa justificativa biomecânica do valgo dinâmico de joelho e pensando do valgo dinâmico de joelho automaticamente está relacionado com uma fraqueza do glúteo, a gente teve uma série de estudos focando especificamente na musculatura do glúteo em pessoas com dor patelofemoral. E você sabe, tudo que a gente foca expande. Então, se a gente só está olhando para a musculatura do complexo glúteo, a gente vai condenar todos os outros tipos de exercícios se não for o fortalecimento do complexo glúteo. Isso é tão importante que olha que interessante. Essa daqui foi uma revisão sistemática publicada no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, que ele trouxe uma revisão sistemática de estudos transversais e de estudos coortes prospectivos. Escrevendo esse artigo, essa concepção do estudo, eu fiz esse levantamento. Olha que interessante. Eles encontraram aqui 21 estudos que verificaram a força da musculatura posterolateral do quadril. 21 estudos que estudaram a força de abdutores, extensores e rotadores laterais do quadril em pessoas com dor patelofemoral, certo? E isso já com datas de 20 anos. Já tem 20 anos que a gente está estudando esse grupo muscular. Apenas 5 estudos verificaram a força dos flexores, adutores e rotadores internos do quadril. Então, olha a disparidade. Nós temos 21 estudos só focando no complexo glúteo e, poxa, e a gente negligenciou, a gente esqueceu a musculatura anteromedial do quadril, achando, teoricamente, que não era importante e condenando antes mesmo de a gente ter estudado realmente para verificar os efeitos do fortalecimento desse grupo muscular. E isso também se reforça quando a gente vê, quando a gente olha em estudos clínicos. Isso aqui eram estudos observacionais. A gente vê em estudos clínicos, essa é uma das revisões sistemáticas, se não me engano, a revisão sistemática mais recente que existe, verificando os efeitos do fortalecimento da musculatura do quadril mais musculatura do joelho em pacientes com dor patelofemoral. Porque a gente sabe, poxa, não é novidade nenhuma você falar que você tem um grupo que fortalece quadríceps e outro grupo que fortalece quadríceps mais glúteo, a adição do fortalecimento do glúteo ao fortalecimento de quadríceps adiciona resultados. Beleza. Mas olha que interessante. Dentro desse estudo, que foi só ensaios controlados aleatorizados, eles encontraram 14 ensaios clínicos. 14 ensaios clínicos verificando os efeitos do fortalecimento da musculatura do quadril e joelho em pacientes com dor patelofemoral. Sendo que desses 14, todos os 14 fizeram fortalecimento do complexo glúteo. Apenas um mísero estudo que fez, além do complexo glúteo, fez fortalecimento dos flexores e dos adutores também. Então a gente está só focado, só direcionado para o fortalecimento da musculatura do glúteo. E vocês também vão concordar comigo, agora esquece aquela perspectiva biomecânica, certo? Que eu falei do complexo glúteo, fortalecer e evitar o valgo dinâmico de joelho. Você, pensando clinicamente, se eu pego um paciente com dor patelofemoral e eu faço um fortalecimento de quadríceps, e eu pego um outro paciente com dor patelofemoral e faço fortalecimento de quadríceps, mais fortalecimento de glúteo, ou seja, aqui de repente eu tenho 2 exercícios, que eu faço exercício de cadeira aberta e cadeira fechada. Aqui eu vou ter, não 2 exercícios, eu vou ter 5 exercícios, porque eu faço cadeira aberta e fechada, mas eu vou ter mais 3 exercícios para o complexo glúteo. Só pensando na dose de treino, esse grupo aqui fez muito mais exercício, foi muito mais exposto a uma terapêutica que pudesse trazer benefícios. Então, esse também foi um gatilho que nós tivemos em relação a fazer esse tipo de estudo. Poxa, se eu comparo quadríceps e o outro grupo eu estou fazendo quadríceps e glúteo, quem me garante que o fortalecimento vem por causa do glúteo especificamente e não por causa do efeito somatório dos exercícios? Porque é uma variável que a gente não explica, não pensa como fisioterapeuta, pelo menos a gente está pensando um pouco mais, que é, poxa, vamos esquecer um pouco sobre correção de variáveis relacionadas à cinemática angular. Não estou dizendo que não é importante, mas vamos esquecer um pouco e vamos pensar na prescrição de treino. Se eu tenho uma dose de treino maior num grupo, eu espero que a resposta clínica, a resposta fisiológica desse paciente seja maior também. Então, se eu comparo quadríceps, um grupo eu comparo quadríceps mais glúteo, um grupo eu faço 2 exercícios, outro grupo eu estou fazendo 5, 6 exercícios, eu espero logo de partida que a dose terapêutica desse outro grupo traga melhores resultados. Então, o nosso pensamento foi esse. Poxa,
Se o fortalecimento do glúteo, realmente o fortalecimento seletivo do glúteo realmente adicionar benefícios, então se a gente fizer um fortalecimento do complexo anteromedial, a gente não vai adicionar benefícios ou de repente a gente vai até trazer piores resultados, porque a gente vai jogar fortalecimento dos adutores, dos rotadores internos e dos flexores do quadril. Então essa foi a sacada que nós tivemos. E um ponto importante também, que foi uma sacada desse estudo, que eu não vi nenhum estudo fazer isso, é que a gente fez um fortalecimento com dose controlada. Aí isso aqui também vale a pena vocês anotarem, certo? O que significa isso, dose controlada? Nós controlamos a dose terapêutica do exercício em todos os atendimentos, para o fortalecimento de quadríceps e para o fortalecimento ou do complexo posterolateral e do complexo anteromedial. E como é que você faz isso? Para você conseguir fazer isso, você tem que pegar a carga externa de treinamento e a carga interna de treinamento, ok? A carga externa de treinamento é exatamente o exercício que você prescreveu. Você já deve ter me visto aqui, quem acompanha minhas lives já deve ter visto eu falando sobre isso. Então, você vai pegar número de séries vezes número de repetição vezes a carga aplicada. Você faz isso, número de séries vezes o número de repetição vezes a carga aplicada naquele exercício, beleza? E isso você tem a carga externa de treinamento. Mas a carga externa de treinamento é uma variável limitada, porque eu não sei se aquela carga é ideal para mim, se é ideal para você. Porque eu preciso pegar a carga interna de treinamento, que essa carga interna de treinamento me fala sobre o estresse fisiológico, o estresse que ocorreu no organismo na prática dessa atividade, na prática desse exercício. Então eu quero saber, e a gente tem formas de mensurar isso, a gente acaba mensurando isso de uma forma indireta, que clinicamente é mais fácil, e a gente mensura pela percepção subjetiva do esforço. Porque se eu falar que você vai fazer 4 séries, com 15 repetições, com peso de 10 quilos, isso pode ser muito fácil para você e pode ser muito difícil para mim, por mais que nossas características antropométricas, clínicas sejam semelhantes, porque a fisiologia de cada um é diferente. Então, nós fizemos esse controle em cada atendimento. Então, a gente conseguiu parear a dose de treino. E isso para mim também foi algo sensacional, que hoje a gente fala muito sobre dose de treino, existem muitos editoriais. E até a revisão sistemática no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, até falando sobre dor patelofemoral. Poxa, como é que a gente vai prescrever exercício para dor patelofemoral se a gente não sabe como é que o pessoal está fazendo os exercícios? Em relação a informações básicas, como é a progressão da carga, como é que eles estão controlando a carga, amplitude de movimento, tempo de repouso, as coisas. E tudo isso foi controlado no nosso estudo, certo? Então nós partimos desse pressuposto. Nós partimos do pressuposto que a adição de exercícios, você aumenta a dose terapêutica do exercício, e o aumento da dose terapêutica do exercício pode sim trazer os benefícios da melhora da dor, melhora da capacidade funcional, e não obrigatoriamente relacionado a uma variável biomecânica, ok? E isso foi uma sacada muito legal, porque a gente chegou, olha que interessante, a gente pegou 52 mulheres com dor patelofemoral, certo? Distribuímos aleatoriamente, de forma aleatorizada em 2 grupos. Um grupo fez fortalecimento do quadríceps, mais fortalecimento, eu vou até mostrar a imagem aqui, certo? E fez fortalecimento, tá aqui ó, foi isso, a imagem não está muito boa, eu acabei encontrando aqui nos arquivos umas imagens antigas. Então aqui ó, um grupo fez o que a gente já sabe que tem que ser feito, o grupo de fortalecimento posterolateral, fez o fortalecimento dos rotadores laterais, aqui a gente colocando num ângulo que foge dos 90 graus de flexão de quadril, porque a gente sabe da inversão dinâmica dos rotadores laterais, então a gente fez fortalecimento dos rotadores laterais, a gente fez fortalecimento dos abdutores e fez o exercício clã, o exercício ostra nesse perfil de pacientes, nesse grupo. No outro grupo a gente fez as mesmas posições, mas fazendo o fortalecimento anteromedial. Então a gente colocou sentado, colocou dentro da mesma angulação, sendo que mandou o paciente fazer rotação interna do quadril, a gente mandou na mesma posição em decúbito lateral, mas fazendo adução do quadril, e a gente colocou na mesma posição do clã, e ao invés de colocar uma faixa elástica, uma mini band, a gente colocou um anel de pilates, certo? Para ele fazer a adução. Então, basicamente foi isso. Não estou nem dizendo que esses são os melhores exercícios, mas esses são os exercícios que a gente encontrou para colocar realmente à prova o conceito que nós queríamos levar, certo? O conceito que a gente queria levar. E olha que interessante, os 2 grupos melhoraram na mesma proporção, melhoraram dor, melhoraram capacidade funcional avaliada pelo AKPS, isso em 6 semanas e 6 meses depois atendimento, certo? Acompanhamento, um follow-up de 6 meses,
sem diferenças entre si. Eles não tiveram diferença na percepção do efeito global, eles não tiveram diferença na dor durante o step down, eles tiveram diferença sim na força. Então a gente calculou, a gente fez com avaliação com handheld a melhora da força, porque muitos estudos acabam fazendo exercício de fortalecimento e não conseguem melhorar a força. A gente conseguiu sim melhorar a força muscular dentro dessas 6 semanas de atendimento. Então o grupo com fortalecimento anteromedial melhorou a força dos rotadores mediais e melhorou a força dos adutores. O grupo do fortalecimento posterolateral, mesma coisa, sendo que melhorou a força dos rotadores laterais e dos abdutores, comparando um grupo com outro. Então, poxa, aquele grupo saiu com um grupo muscular mais forte que a gente quis trabalhar. Então a gente não fez o exercício mal feito. A gente conseguiu sim melhorar a força muscular dos adutores e dos rotadores internos nesse grupo anteromedial, e o contrário também no fortalecimento posterolateral. E olha que interessante, eles não tiveram diferença nenhuma no valgo dinâmico de joelho avaliado pelo ângulo de projeção no plano frontal, no forward step down, numa descida anterior do step. E eles não tiveram diferença, não é que eles melhoraram, eles ficaram exatamente iguais. Então, antes e depois do atendimento, que a gente fez essa avaliação, eles não tiveram nenhuma diferença entre si e não tiveram diferenças levando em consideração a variável temporal. Então, antes, no baseline e após as intervenções, eles continuaram com o mesmo valgo dinâmico de joelho, certo? Então, assim, o fortalecimento do complexo posterolateral do quadril não corrigiu o valgo dinâmico de joelho, e o fortalecimento dos adutores, dos rotadores internos, né, do complexo anteromedial do quadril não aumentou o valgo dinâmico de joelho. E a gente remete agora a uma outra frase que eu falo muito, que é o valgo dinâmico de joelho ser uma disfunção cognitiva. Então vocês ficam vendo que eu fico falando muito aqui informações, mas já prevendo, né, que a gente está estudando. Poxa, falei para vocês, a gente teve a concepção dessa ideia, esse conceito de colocar à prova a justificativa biomecânica e pensar na dose de treino. A prescrição do exercício é o nosso carro-chefe, talvez seja a nossa preocupação inicial. Isso em 2015 e 2016 a gente pensou nisso, certo? Então a gente já vem estudando ao longo desses anos, e a gente chega, poxa, 14, a gente sai uma revisão sistemática, 14 ensaios clínicos só estudaram o fortalecimento da musculatura do glúteo. Por que nenhum estudou fortalecimento de outros grupos musculares? Por que você condena tanto o fortalecimento dos adutores, visto que nenhum estudo mostrou que trouxe essa piora? E pelo contrário, fortalecer esse grupo muscular adicionou os benefícios. E eu falo isso, que isso não é exclusivo desse grupo muscular. Se a gente fizer um estudo do fortalecimento do quadríceps versus fortalecimento do quadríceps mais isquiotibiais, também vai trazer melhores resultados. Fortalecimento de quadríceps versus fortalecimento de quadríceps mais tríceps oral também vai adicionar resultados. Porque o conceito que eu estou querendo passar para vocês é a gente sair um pouco do pensamento meramente biomecânico. Não estou dizendo que ele não é importante, não estou dizendo que você não deva fortalecer a musculatura do glúteo, não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo estimular, e eu acho que esse é um dos pontos que eu quero levantar aqui, são as justificativas, os mecanismos que nós estamos nos baseando para prescrever exercícios para pacientes com diversas disfunções, aqui especificamente disfunção musculoesquelética, certo? Porque nós, como fisioterapeutas, estamos fechados nas justificativas biomecânicas. Nós sempre queremos fazer um exercício para corrigir uma determinada variável. Como eu já falei, é para corrigir o valgo dinâmico, por isso tu faz fortalecimento de glúteo. É para corrigir o drop pélvico, por isso tu faz o fortalecimento de glúteo médio. Eu quero corrigir uma discinese escapular, por isso que você faz o fortalecimento de trapézio, fibras inferiores, de serrátil. Mas será que essa é a justificativa? Será que o exercício não tem outros mecanismos que disparam essa melhora clínica, que melhoram as estratégias de COP, as estratégias de enfrentamento, que melhora a alta eficácia do paciente, que melhora variáveis relacionadas a crenças, a cinesiofobia, que isso já traz a melhora clínica, que não só a variável relacionada a alguma cinemática angular? E eu falo para vocês, esse meu não é o único estudo que mostra que os pacientes com fortalecimento muscular melhoraram clinicamente, mas biomecanicamente não tiveram diferença, certo? A gente tem estudos em corredores de rua, publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, a gente tem um estudo da Rabelo mostrando também que não teve essa diferença, e existe também outro estudo, acho que do Reed Fiber, certo? Também fazendo esse tipo de estudo e sem mostrar diferença. Então, cara, para de falar que a gente vai fazer fortalecimento do glúteo para corrigir o valgo dinâmico de joelho, a justificativa não é essa.
Você pode fortalecer adutores, você pode fortalecer flexores, você pode fortalecer complexo glúteo, que vai trazer exatamente os mesmos resultados, certo? E isso é importante a gente pensar, porque a questão não é ser polêmico, certo? A questão aqui não é trazer pautas polêmicas. Mas eu sempre levanto, quando eu escuto muito, quando algo vira senso comum, essa informação fica tão comum que me preocupa, eu sempre dou a possibilidade do contraditório. Poxa, beleza, se o fortalecimento do glúteo é tão bom assim, se eu fortalecer adutores vai ser ruim então. Ou então não vou adicionar benefícios, certo? Não foi isso que ocorreu, ok? Eu tenho algumas coisas para falar aqui, mas como eu já falei aqui quase meia hora, eu vou abrir aqui também para a gente bater um papo, para vocês tirarem algumas dúvidas, certo? Em relação a esse estudo, em relação ao gerenciamento de pacientes com dor patelofemoral. Então, se você olhar assim, alguém falando, condenando cadeira adutora, se você falar que não pode fortalecer rotadores internos, não pode fazer fortalecimento dos flexores em pacientes com dor patelofemoral, nunca existiu um estudo mostrando que fazer esse tipo de fortalecimento traz piores resultados, e o único estudo que existe atualmente, o do nosso grupo, mostrou que pelo contrário, você adiciona resultados e exatamente os mesmos resultados. Por quê? Se você estava esperando que eu ia justificar o fortalecimento dos adutores por causa de alguma variável relacionada à cinemática ou cinética, não é essa. E a gente deixou tudo isso escrito no texto. Quando eu receber esse artigo na íntegra, eu vou enviar para vocês, vocês vão ver, a gente fala, eu não sei, a gente termina a justificativa falando, com os dados que nós temos atualmente, eu não sei se o fortalecimento do glúteo adiciona benefícios por causa realmente de alguma variável relacionada à cinemática, à cinética, que causa essa melhora, ou simplesmente pelo efeito somatório dos exercícios, que a gente aumenta a dose de treino e expõe mais o paciente a uma melhora clínica, tá entendendo? Então eu achei sensacional. Então você chega assim e fala, poxa, beleza, mas eu vou continuar fortalecendo o glúteo. Cara, continua. Eu não estou dizendo que você não pode continuar, você pode continuar, certo? Mas não fale que ele é melhor do que os adutores. Não critique quem faz o fortalecimento dos adutores e não negligencie esse grupo muscular também. E você pode ter certeza que isso não vai trazer alterações para o paciente. Você fortalecer adutores não vai trazer um problema para aumentar um valgo dinâmico de joelho e tudo, certo? Hoje em dia, a minha concepção de prescrição de exercício, sinceramente, isso eu estou falando, minha concepção de forma geral, ela não está baseada em variáveis relacionadas à cinemática angular, certo? Ela está baseada em exposição gradativa do paciente a atividades cada vez mais complexas e aumento não só, que a gente pensa muito em qualidade de movimento, corrigir o movimento, mas a gente fica com uma dose subótima do treino, certo? Mas muito progressão da quantidade de treino. E claro, quando a gente conseguir entender melhor essa parte de prescrição de exercícios de maneira assertiva, a gente vai começar a discutir mais profundamente doses de treino, que começa a estudar um pouco mais agora sobre doses de treino, mas sinceramente a gente ainda está muito fechado na prescrição de exercícios para correção de alguma cinemática angular. Vamos pensar na dose de treino para realmente ganhar força muscular, para a gente ter uma progressão assertiva, para a gente conseguir gerar um estresse ali fisiológico, um estresse metabólico, dependendo do tipo de exercício que você quer fazer no organismo do seu paciente, conseguir essas adaptações necessárias, e depois a gente começa a estudar diferentes tipos de doses de treinos, que eu acho que vai ser o próximo ponto, mas primeiro a gente tem que mudar um pouco essa chave, certo? Vasto medial, então assim, da mesma forma que antigamente a gente se preocupava com o fortalecimento seletivo do vasto medial oblíquo para o tratamento de pacientes com dor patelofemoral, e hoje em dia nós não nos preocupamos mais com o vasto medial oblíquo e nos preocupamos com o quadríceps como um todo, da mesma forma eu falo, não se preocupe com o fortalecimento seletivo do complexo do glúteo. Você tem que fortalecer o quadril como um todo. Esse é o ponto, certo? Por que canal mandará o artigo? É o seguinte, o artigo está na PTIS, eu mandei o proof ontem, ainda está em correção, acho que eles se disponibilizaram só o resumo ainda, não tem o artigo na íntegra, mas eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, certo? Show, Matheus, Argentina, forte abraço, galera de Argentina. Então, galera, boa, excelentes perguntas aqui. Pacientes eram sedentários,
Boa pergunta. Então, os pacientes, eles não eram totalmente sedentários, eles eram fisicamente ativos. A gente colocou, Flávio, como critério de inclusão, eles tinham que fazer atividade física pelo menos não vou decorar, mas 2, 3 vezes por semana por pelo menos 30 minutos. Então, eles não podiam não fazer nada, certo? Mas eles tinham que ter um regime de pelo menos 2 ou 3 vezes por semana e pelo menos 30 minutos, de forma que totalizasse 1h30 de atividade física, pelo menos por semana, certo? A gente fez sim a dinamometria, a gente fez não dinamometria isocinética, a gente fez com handheld no desfecho de 6 meses. Então a gente fez a avaliação da força dos abdutores, dos adutores, dos rotadores internos e dos rotadores externos nos 2 grupos. A gente fez o teste da força muscular desses 4 grupos musculares nos 2 grupos e a gente utilizou cinto. Não, mão a gente nunca utiliza, Flávio. Mão eu não recomendo. A gente utilizou com cinto, a gente não pegou só a força, a gente pegou o braço e a alavanca, então a gente mensurou essa variável com torque normalizado pelo peso e tudo, certo? A carga inicial também não foi baseada na repetição máxima, Flávio. E essa é pronto, tu levantou uma coisa agora que eu queria destacar. Eu, sinceramente, eu não sei, não foi o HipCit, Leandro, não foi o HipCit, porque na concepção a gente ainda estava tentando publicar o HipCit, certo? Deixa eu ver aqui, Flávio, você perguntou, deixa eu só ver aqui. Pronto, a prescrição de exercício não foi baseada no RM. Sinceramente, eu queria conversar com as pessoas que fazem prescrição de exercício em pacientes com dor patelofemoral, com artrose de joelho e que falam que é baseado no RM, porque eu penso, cara, como é que você consegue fazer um RM? Todos os pacientes, a gente fez um piloto antes, a gente treinou antes para chegar nessa concepção de desenho. Como é que a gente consegue fazer um RM ou até uma preditiva de um RM, o paciente tem dor, na hora que a gente aumenta a intensidade, a dor vem. Então eu não consigo botar uma carga alta porque a carga, aumento da carga vai abrir o gatilho da dor primeiro, certo? Então a gente fica na condição subótima. O que foi que a gente fez? A gente começou com carga subjetiva, certo? Nós começamos com carga subjetiva, isso no primeiro atendimento, e a gente progredia de forma que o paciente tivesse que fazer... Isso está tudo escrito no artigo, mas eu vou adiantar aqui. A gente seguiu as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então a gente começou com carga subjetiva, mas já no primeiro atendimento a gente progredia o fortalecimento tanto cabeça aberta e fechada, de forma que ele tivesse que conseguir fazer 3 séries entre 8 a 12 repetições, ele chegasse na falha muscular, próximo a uma falha muscular, sendo que com uma percepção subjetiva de esforço entre 6 e 8. Beleza. Mas o que acontecia? Para ele fazer entre 8 e 12, muitos pacientes, 8 e 12 você tem que ter uma carga alta. Então na hora que você colocou a carga alta, o paciente exacerbava a sintomatologia. Então o que a gente fazia? Ao invés de aumentar a carga, a gente aumentava o volume do treino. Então eu saía entre 8 a 12 repetições e entrava para 14, para 20 repetições, sempre com carga baixa, certo? Então o paciente conseguia fazer muitas repetições com carga baixa, sem dor, certo? A gente considerou dor até no máximo 3 durante o exercício, mas que não durasse 24 horas depois. Então lá no final ele tinha que ter uma percepção subjetiva de esforço de entre 6 e 8. Então essa é a ideia do controle de carga e por isso que a gente controlou muito bem a carga, porque a gente consegue especificar de acordo com cada paciente. Se tem um paciente que a gente consegue colocar muita carga, a gente vai trabalhar muita carga, porque é bom, porque eu diminuo o tempo de exposição, exposição que eu digo assim, diminuo o tempo da minha intervenção. É mais rápido eu conseguir terminar o atendimento, né? Porque se o paciente faz 3 de 8, é muito mais rápido que um paciente que faz 3 de 30, como tiveram pacientes que tiveram que fazer 3 de 30. Mas o importante no final era a gente chegar num estresse muscular semelhante, entre 6 e 8. E a gente já chega num ponto aqui, que aí vale um outro ponto de reflexão, que esse negócio de trabalhar 3 de 10... 3 de 10 é para melhorar a força, 3 de 15, 3 de 20 é resistência. Então não existe isso, entendeu? Você chegar na falha muscular, independente do número de repetições, você vai ter melhora de força muscular, certo? Então esse foi o princípio da prescrição de exercício que nós fizemos. E no final, a gente fez a avaliação de força muscular. Porque nessa revisão sistemática aqui, algo que me chama muita atenção, nessa revisão sistemática, publicada até pela galera da UFMG, eles encontraram que, poxa, fortalecer a musculatura de glúteo adiciona benefício ao fortalecimento do quadríceps. Beleza, tudo isso aí todo mundo sabe. Mas olha que interessante, nessa revisão sistemática eles mostraram que a melhora clínica da dor e função não foram acompanhadas com a melhora da força muscular. Por quê? Porque a
a gente está prescrevendo exercício numa condição tão abaixo do ideal que a gente não está conseguindo nem melhorar a força dos nossos pacientes. E para mim isso aqui é uma falha absurda, certo? É a mesma coisa de você falar, eu tenho que fazer alongamento. Aí você passa 6 semanas alongando o camarada não ganha 1 grau de alongamento, certo? De flexibilidade. Você vai falar que tem que ganhar amplitude de movimento e acabou não melhorando nada de amplitude de movimento. Claro que com 6 semanas a gente não espera alterações tróficas, mas com 6 semanas alguém com dor, a gente melhora muito a ativação neural e a gente tem sim melhoras de força muscular. No nosso grupo nós temos 2 profissionais de educação física, quer dizer, um deles até está inserido nesse estudo, mas que a gente conversa diariamente sobre isso, certo? Quantos por cento de aumento? Poxa, quantos por cento de aumento eu não vou lembrar, mas eu sei que variou entre 13% a 26%. Quer dizer, eu estou com o artigo aberto aqui, eu consigo falar. Eu não estou mostrando imagens do artigo, porque como ele ainda não foi disponibilizado pela revista, né, ainda tem a questão de direito autoral, então eu não vou mostrar isso aqui logo de cara, certo? Pronto, tá aqui, ó. Fortalecimento dos abdutores foi 24% no grupo posto-lateral e dos rotadores laterais, cadê, meu Deus do céu? Tá aqui, força dos abdutores, vamos só fechar abdutores, foi 24% a melhora da força dos abdutores no grupo posto-lateral e o aumento da força dos adutores foi 20% no grupo anteromedial. Então a gente teve 24% do aumento da força dos abdutores no grupo posto-lateral e 20% na força dos adutores no grupo anteromedial. Ou seja, a progressão dos exercícios que nós fizemos foi ideal, certo? Foi legal. E olha que interessante, o grupo posto-lateral só melhorou 4,9% na força dos rotadores internos e dos adutores. E o grupo anteromedial ainda melhorou 13% na força dos abdutores. É isso aí, galera. Então, assim, eu acho que... Mandar o artigo para os amigos aí em Word. Mas, poxa, deve estar saindo em breve. Então, galera, eu acho que a concepção é essa. Então, assim, de forma geral, a minha crítica não é ao fortalecimento da musculatura do glúteo, não é ao fortalecimento, porque isso nos deu uma margem de entendimento muito grande e nos bota no ponto que nós estamos hoje. Mas nós estamos passando uma virada na nossa profissão pelos mecanismos associados do porquê nós prescrevemos exercícios. Eu acho que esse é o grande ponto do estudo, certo? Não é falar que, tá vendo, não precisa fortalecer abdutores, não precisa fortalecer posto-lateral. Não é. Poxa, se eu acreditei por tanto tempo que o fortalecimento dos abdutores era importante por uma correção de um valgo dinâmico de joelho, por uma correção de alguma variável relacionada à cinemática angular, e chegou um estudo mostrando que na hora que eu adiciono o fortalecimento dos adutores, dos flexores, dos rotadores internos, que é totalmente contraditório a essa perspectiva biomecânica, eu trouxe exatamente os mesmos resultados. Eu não trouxe nenhum tipo de alteração relacionada à cinemática angular. Será que essa é realmente a justificativa que a gente tem que basear para a nossa prescrição de exercício? Será que não é de repente o efeito somatório de exercícios adequados, bem prescritos, com a evolução correta e individualizada para cada paciente? Por isso que nós fizemos a progressão da carga em cada atendimento em todos os pacientes, certo? Rafael, eu tenho a forma que eu faço hoje em dia, eu vou falar para você a forma que eu faço hoje em dia, prescrição de exercícios para pacientes com dor patelofemoral, frente a esse ponto que a gente tem estudado. No meu processo de avaliação, ao invés de eu avaliar valgo dinâmico de joelho, ficar avaliando desfechos secundários, eu vou no que é importante. O que é importante o paciente fazer? Tem vários estudos mostram, vários consensos. O próprio guideline da JOSP, olha aqui, ó, acabei esquecendo de falar isso aqui. Esse aqui foi um guideline publicado na JOSP em 2019, certo? E olha o que ele traz aqui. Escolhi outro artigo. Olha o que ele traz. Eu deixei até sublinhado ali. Como lá em cima, recomendação nível A, maior recomendação. Exercícios combinados para joelho e quadril. E ele ainda fala, os exercícios deveriam ser voltados, ter como alvo a musculatura posto-lateral do quadril, tá entendendo? Então, isso eu achei muito legal porque a gente já estava desenhando, esse estudo já estava ocorrendo. Em 2019 a gente apresentou no Congresso da SONAF esse trabalho, tá entendendo? Aí sai um guidelines da JOSP em 2019 falando, o alvo é o fortalecimento posto-lateral. Beleza, a gente tem 14 ensaios clínicos estudando
o grupo muscular posterolateral e nenhum estudando isoladamente um anteromedial, então tudo que a gente foca expande. Então a gente só tinha visão mesmo, justificativa e plausibilidade para esse grupo muscular. Então eu acredito que sim, o fortalecimento de quadril mais quadríceps adiciona benefícios independente do que você vai fortalecer, certo? Mas vamos lá. Então o que é que eu faço? Na hora que eu faço uma avaliação do meu paciente, eu faço aquele screening inicial para conseguir identificar aqueles fatores, hipóteses diagnósticas que podem confundir com uma dor patelofemoral. Faço avaliação de dor, características da dor, fatores agravantes, fatores atenuantes, faço uma aplicação de questionário para verificar a capacidade funcional e me aprofundo sobre a demanda do dia a dia do paciente, ok? Faço a avaliação que eu acho necessária, que nos chama a atenção, e depois eu já vou, nesse processo de avaliação, eu já vou colocar o paciente numa cadeira extensora e vou colocar o paciente em exercício em cadeia cinética fechada, na avaliação. Por quê? Porque eu preciso encontrar a forma que o paciente vai conseguir fazer a cadeira extensora e algum exercício em cadeia cinética fechada, seja leg press, agachamento, avanço, fundo, búlgaro, qualquer que seja, de forma que ele consiga fazer sem dor, certo? E essas correções, então eu preciso controlar, eu preciso ver a carga, preciso ver as adaptações necessárias. As adaptações não são só ângulos de proteção, não é só mandar inclinar o tronco mais para frente, evitar o joelho anteriorizar, isso é que a gente está mais acostumado, certo? Mas quando a gente está no dia a dia, tem alguns pacientes que você, enfim, foge do normal e você vai trabalhar com adaptações que você tem que, fecha mais a perna, abre mais a perna, roda o pé para um lado, roda a tíbia medialmente. Você faz adaptações que o paciente consiga precocemente fazer o exercício, já que exercício é bom, mas eu quero que ele comece o quanto antes, tanto para quadríceps quanto cadeia cinética fechada. Poxa, beleza, por que tu não faz avaliação, não bota logo na avaliação o fortalecimento dos abdutores ou dos adutores que você está falando aí? Sabe por quê? Porque esses grupos musculares não geram sobrecarga no mecanismo extensor do joelho. Pô, você bota o paciente de decúbito lateral e manda fazer a abdução do quadril, manda fazer um exercício clã, ou manda fazer a adução do quadril, apertar uma bola, você não gera nenhuma sobrecarga no mecanismo extensor do joelho. São exercícios que precocemente você consegue instituir na sua prática clínica. O problema vai ser quando você meter esse paciente numa cadeira extensora ou quando você botar esse paciente para fazer cadeia cinética fechada. Aí você vai precisar entender a carga, a amplitude, o número de repetições. Se você vai trabalhar com altas cargas e menor número de repetições, ou você vai ter que trabalhar com baixas cargas para diminuir a sobrecarga no mecanismo extensor e muitas repetições, certo? Mas de forma geral você tem que controlar a dose de treino para saber que lá no final esse paciente realmente treinou. E você não fez, simplesmente ele ficou fazendo movimentos numa condição subótima da necessidade dele, ok? E dentro dessa concepção, eu já estou falando isso aqui, dentro dessa concepção, a gente também tem um desenho justamente com oclusão vascular parcial, porque da mesma forma, e é como eu falo, a dúvida é o princípio da sabedoria, né? Então, assim, não é que eu quero trazer certezas, a gente quer só diminuir as chances das incertezas, ok? Então, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala num pensamento probabilístico, num pensamento baseado em evidências, a gente não está falando com certeza. A gente está falando sobre a possibilidade de minimizar as incertezas. E hoje em dia, o que ainda não engoliu, eu não engoli ainda, quer dizer, é a oclusão vascular parcial, justamente por causa desse mesmo princípio que eu estou falando para vocês. Dose de treino. A dose de treino dos grupos que fazem oclusão vascular parcial, quando a gente mensura lá o número de séries, repetição, carga, e quando fazem percepção subjetiva do esforço, que eu acho que a maioria que eu vi não faz, quando você faz a carga externa de treino, mesmo com intensidade baixa, mas o volume é tão alto comparado com alta intensidade, quando você vê eles treinarem exatamente a mesma coisa, de repente o grupo com oclusão vascular parcial ainda teve um treino maior, aí você encontra os mesmos resultados, aí você fala, tá vendo? Foi a oclusão. Será que foi a oclusão? Será que os mesmos resultados, os benefícios com alta intensidade e baixo número de repetição, e baixa intensidade, mas um número muito alto de repetição, sendo que a carga total de treino é exatamente igual entre os grupos, será que não é essa a justificativa da melhora? Sendo que aí você tem uma oclusão ali, aí você fala que a melhora é da oclusão, tá entendendo? Então isso que a gente vai colocar à prova, ou seja, a minha virada de chave está no controle da dose de treino. A dose que o pessoal da educação física já trabalha muito isso, mas nós na fisioterapia nós precisamos entender melhor, certo? Tempo de tensão também é importante. No próximo estudo que a gente está desenhando, a gente não controlou esse tempo de tensão e agora a gente está fazendo 2020, certo? O tempo de tensão.
Sim, tá falando tempo de tensão porque ele fica no maior número de repetição, né? Exatamente. Dor peri retropatelar, entra tudo, tendão, isso. Show de bola, Flávio, excelente pergunta, excelente posicionamento. Eu faço a diferença do tendão do quadríceps e do ligamento patelar, certo? Então eu faço diferença porque a dor acaba sendo mais características no ápice da patela ou na base da patela, né? E a gente tem aquele teste, né? Eu acho engraçado o nome do teste, o Royal London Hospital Test, né? Que tem uma boa acurácia diagnóstica para verificar a tendinopatia patelar. Então, com isso eu me preocupo. Mas se o paciente tem gordura de Hoffa, se o paciente tem condromalácia patelar, se tem uma rofite, né? Se tem uma condromalácia patelar, se tem edema subcondral, tá entendendo? Isso aí tudo entra mas tem a característica, como você falou, tem a característica de dor retropatelar, peripatelar, que em atividade se aumenta as sobrecargas no joelho, dor de início insidiosa, sem histórico de trauma aparente, sem histórico de trauma, e dor reproduzida em atividades como subir, descer escada, agachar, da superfície inclinada, declinada, correr, aterrissar de salto ou extensão de joelho, aí a gente já considera como dor patelofemoral. Claro que aí particularmente, né, para um estudo clínico a gente coloca tudo no mesmo bolo, mas claro que particularidades individuais a gente vai precisar fazer. Então hoje eu fortaleço adutores, eu fortaleço abdutores, eu faço um fortalecimento global do quadril, certo? Como você trabalha a questão de repouso entre séries? Galera, essa também é uma excelente pergunta. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu separei aqui para mostrar para vocês, eu acho que não. Hoje, eu vou deixar um link para vocês, assim que eu terminar essa live, que vai entrar num site de um grupo internacional de pesquisa em dor patelofemoral, que faz parte o Christopher Powers, faz parte, a Amy Davis e outros colegas, certo? Outros fisioterapeutas, pesquisadores. Poxa, o ponto central hoje em dia que a gente tem de treinamento, de prescrição de exercício é isso, é dose, tá entendendo? Como é que a gente fala que exercício é bom, exercício é bom, mas beleza, como? Que exercício? Como é que vai fazer? Tempo de quantas repetições, quantas séries, como a gente vai evoluir a carga, tempo de repouso, quantas vezes por semana a gente faz. Não existe isso, certo? O indicativo você vai trabalhar entre séries, se você tem um treino mais metabólico, certo? Se você tem um treino mais metabólico, por exemplo, treino com baixa carga, mas muitas repetições, você pode trabalhar com um tempo de repouso ali que vai durar entre 45 minutos até 2 minutos. Mas se você tem um treino, 45 segundos até 2 minutos, mas se você tem um treino tensional com alta intensidade, você pode pensar num tempo de repouso entre as séries, entre 2 minutos a 5 minutos. Convencionalmente, como é que eu faço? Eu faço 1 minuto, 1 minuto e meio quando eu tenho baixa carga e faço muitas repetições, e tenho 1 minuto e meio, 2 minutos quando eu já estou conseguindo trabalhar altas cargas com o meu paciente e menor número de repetições. Beleza? Esse é o indicativo em relação à variável repouso entre as séries, ok? O que a gente faz? Carlos Augusto, como é que eu faço a dosagem de treino? Show de bola. Pô, essa pergunta é bem sensacional, certo? A gente já está saindo um pouco do estudo, eu estou falando um pouco sobre prescrição de exercícios aqui, certo? Porque lá foi protocolar e precisa ser, né? Aquilo ali é uma maquete da realidade, né? Mas não obrigatoriamente aqueles são exercícios que eu faço em pacientes com dor patelofemoral. Não fico fazendo aquele rotação interna, tá entendendo? Mas aquilo dali eu já faço adutores, eu faço flexores do quadril tranquilamente, ok? Mas vamos lá. A dosagem dos grupos musculares. Como eu falei para vocês, a minha preocupação inicial em qualquer paciente com dor patelofemoral é fazer cadeira extensora e fazer exercício de cadeia cinética fechada. Agachamento, por exemplo. Vamos botar aqui como agachamento, certo? Por quê? Porque o quadríceps, como eu falo, é o core do joelho. O quadríceps é o centro. Todos os consensos que existem comparam glúteo mais quadríceps versus quadríceps. Porque o quadríceps, a gente assume que acaba sendo o padrão ouro para o fortalecimento. Você não encontra estudos falando assim, vamos fortalecer. Não existe nenhum estudo fazendo fortalecimento do quadríceps mais fortalecimento do glúteo versus fortalecimento do glúteo. Não existe nenhum estudo fazendo isso, porque ninguém cogita a possibilidade de atender um paciente com dor patelofemoral sem fazer um fortalecimento da musculatura do quadríceps. A gente pensa o quê? No que é que eu posso adicionar ao fortalecimento do quadríceps para eu conseguir melhores benefícios? Aí por isso que surgiu o glúteo na parada, certo? Porque tinha uma plausibilidade biomecânica ali, uma justificativa teórica interessante.
Então o que eu faço? Eu preciso começar com cadeira extensora, eu preciso começar com agachamento, por exemplo, certo? Aí eu vou ter que entender qual a amplitude, qual a carga e quais as adaptações necessárias que aquele paciente em específico precisa para conseguir fazer o exercício mais precocemente possível, sem gerar dor. Esse é o ponto, certo? Então eu boto agachamento, vamos lá, inclino, faz uma estratégia de quadril, não deixa o joelho entrar, abre mais a perna, fecha mais a perna, diminui a carga, bota ângulo de proteção. Então na hora que eu entendo, opa, dessa forma o paciente está fazendo, está chegando na falha muscular e sem dor, esse paciente vai fazer dessa forma o exercício. Boto na cadeira extensora a mesma coisa, qual o ângulo, qual a carga e tudo. Nesse ângulo, nessa carga está sem dor, faz aí até chegar na falha muscular. O paciente chegar, eu estou começando a sentir queimar a musculatura anterior da coxa. Beleza, cheguei na forma que eu queria fazer esse exercício. Alguns pacientes não vão conseguir fazer cadeira extensora no começo, alguns pacientes não vão conseguir fazer exercício de cadeira extensora fechada logo no começo. E tudo bem, mas eu preciso expor e tentar de várias formas possíveis para precocemente começar esse exercício. Aí, claro, no primeiro atendimento você faz fortalecimento dos abdutores, faz exercício clã, você faz fortalecimento dos adutores, faz fortalecimento de isquiotibiais, de tríceps sural, o que você quiser, porque isso não vai causar dor no joelho. Eu lembro só talvez de 2 pacientes que eu vi na minha vida que teve dor na hora que eu fiz uma cadeira flexora. Porque a cadeira flexora, por mais que os isquiotibiais cruzem a articulação do joelho, não gera sobrecarga no mecanismo extensor. E é essa sobrecarga no mecanismo extensor que potencialmente gera dor patelofemoral. O Flávio, o pessoal compartilhou, né, meu Deus do céu, quem foi? Eu esqueci agora. O pessoal compartilhou o estudo, aí o Flávio na hora mandou um WhatsApp. Cara, me manda esse artigo, por favor, que eu quero ler. Eu falei, porra, cara, nem eu vi esse artigo ainda, certo? Eu escrevi, eu tenho ele no Word aqui, mas ainda não vi o PDF desse artigo. Mas se preocupe não, Flávio, assim que eu receber, pode ter certeza que você vai ser o primeiro a receber esse artigo, né? Rotação do quadril mesmo a 90 graus. Boa, Flávio. Aí, Flávio, eu vou puxar aqui. Flávio, você sabe, né, cara, como eu lhe admiro, eu usei muito como base o seu estudo também, certo? Então, olha aqui, ó, esse foi o nosso protocolo. Não sei se você estava aqui na hora, tá entendendo? Então, nós fizemos a mesma forma, os rotadores laterais, a gente fez a mesma forma. A gente tirou dos 90 graus, a gente colocou um stepzinho ali para você tirar o quadril de 90 graus e trabalhar efetivamente os rotadores laterais, certo? E a gente fez da mesma forma os rotadores mediais. Aí eu fiz o exercício clã, deixa eu só tirar aqui os comentários para vocês verem melhor. Aí a gente fez um grupo exercício clã, no outro grupo a gente fez o mesmo posicionamento do clã, sendo que um anel de pilates. Num grupo a gente fez abdutores e no outro grupo a gente fez exatamente o mesmo posicionamento, sendo que os adutores. Então foi assim, não só esse exercício, eu não mando esse exercício aqui de rotação lateral desse jeito, eu não faço isso com meus pacientes, certo? Mas como eu considero um artigo que é meio que prova de conceito, estudando muito esse mecanismo, colocando em xeque esse mecanismo, a gente foi bem direto ao ponto. Ó, os posicionamentos são iguais, a gente só vai mudar, o cara vai abrir, o outro ele vai fechar, tá entendendo? Um ele vai levantar, o outro ele vai, enfim, ele vai fazer abdução, o outro ele vai fazer adução. Só foi isso que a gente mudou, certo? Um fortalecendo todo o complexo anteromedial e o outro todo o posto-lateral. Foi bem um artigo de prova de conceito e, claro, os dois grupos faziam de base o fortalecimento de quadríceps, certo? E uma dose de treino muito, muito, muito bem controlada. Cadê? Deixa eu ver o... Entendeu? Então a gente se preocupou com isso também. Então, galera, é isso. Sempre, então, que a nossa ideia nunca é ser polêmica. A nossa ideia é sempre dar a possibilidade do contraditório, certo? Então, quando tem algo que é muito certeza, eu desconfio. Opa, deixa eu voltar aqui os comentários, eu queria ver os comentários de vocês. Quando tem algo que é muita certeza, eu desconfio, certo? Porque na saúde, no pensamento probabilístico, não é feito de certezas, mas minimizar as incertezas, ok? Show de bola. Então, galera, o conceito era esse. Sou nada, cara. O conceito que eu queria passar era esse, certo? Vou trazer você aqui, Fábio, pra gente fazer uma live aqui, a gente colocar todos os pontos polêmicos que a gente tem que discutir. De repente, joelheira, glúteo e adutores, a gente bota tudo aqui em prova. Beleza? Alguma dúvida a mais, galera, em relação ao artigo? Então, assim,
Outra coisa só que eu quero enaltecer é o grupo, né? O meu grupo, Papo Joelho. Isso aí é um trabalho desde 2016 de concepção, 2017. Isso é um estudo que foi fruto de TCC, certo? Então, assim, o aluno estava prestes a TCC, a gente fez a concepção, claro, grande parte do estudo veio depois de formado, e veio um trabalho grande disso. Eu lembro que com você mesmo, Flávio, eu conversei com você no congresso em Caldas Novas, conversei com outros colegas também, falando que a gente estava desenhando esse estudo. A galera viu, poxa, será que vai dar certo? Será que é isso? Não sei o que, tudo estranho. Tá, beleza, quando foi no congresso em Fortaleza, a gente apresentou com, não todos os dados analisados, mas a gente já tinha terminado 6 semanas, quer dizer, já tinha analisado 6 semanas, a gente apresentou e ganhou o prêmio de melhor. Aí agora a gente consegue finalizar mais de 2 anos depois com a publicação, e espero que isso traga mais, não é para falar o que é certo e errado, como eu falei para vocês, a ideia não é deixar de fortalecer glúteo, nunca foi essa a ideia, certo? Mas para estimular a nós pensarmos não só nas variáveis relacionadas à cinemática angular, essa que talvez seja a 3ª, 4ª vez que eu repito isso, mas existem outros mecanismos associados com a melhora clínica, com a prescrição de exercício que nós precisamos entender melhor, certo? E na hora que a gente começar a deixar de olhar simplesmente para uma correção relacionada à biomecânica e começar a se preocupar com dose de treino, com uma prescrição mais assertiva, individualizada para o nosso paciente, a gente com certeza vai alcançar melhores resultados. Show de bola! Então, galera, é isso. Então, ainda não fiz a postagem do artigo. Assim que o artigo estiver na íntegra, eu faço uma postagem aqui explicitando de forma mais clara como foi o delineamento do estudo, beleza? Forte abraço, beijos, obrigado pela participação de todos e até a próxima, galera. Quinta-feira, 9 horas, a gente está de novo aqui com alguma outra temática.